Fala galera, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. O objetivo desse vídeo hoje é um vídeo extra, normalmente nosso horário para você ficar ligado, sempre às quartas-feiras sai vídeo aqui no canal. Eu quero falar sobre o acidente bizarro acontecido na sexta-feira em São Luís do Maranhão, num hipermercado atacadista de uma rede chamada Mix Mateus. Este acidente é tão estranho, eu vou deixar o vídeo aqui para você ver, que as câmeras de segurança do supermercado mostram as prateleiras imensas caindo num efeito dominó uma sobre as outras. Porém, a parte trágica e triste desse acidente é que morreu uma pessoa e 8 pessoas ficaram feridas. Eu quero analisar com você o seguinte ponto. Esse modelo neoliberal de tratar com as demandas de emprego, trabalho, direitos, está precarizando cada vez mais os direitos do trabalhador. Eu sou o Marcos Vinícius, criador deste canal. Se você já me segue há algum tempo, você sabe que o canal mudou o nome, era Para Tocar a Alma e agora se chama Comenta Aí. Antes de nós entrarmos na reflexão do vídeo de hoje, deixa eu te fazer um convite. É o seguinte, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí no canal e acompanhe, ativa o sininho das notificações para você receber toda quarta-feira o nosso conteúdo. Como eu falei na introdução, esse acidente bizarro que aconteceu lá em São Luís do Maranhão, num supermercado, ele levou a vida da jovem Eliane de Oliveira Rodrigues, de 21 anos. Eliane nasceu no Pará e acabou indo trabalhar lá em São Luís, nessa rede de supermercado. Muito jovem, acabou tendo a sua vida ceifada nesse acidente tão trágico, tão bizarro, tão esquisito. Antes de falar sobre os direitos da Eliane e da sua família, antes de falar sobre o direito do trabalho, eu quero estender aqui os meus sentimentos à família da Eliane, os meus pêsames e dizer que é uma perda muito trágica de uma pessoa muito jovem. Então, dado as condolências e os meus sentimentos, é importante lembrar o seguinte: a família da Eliane tem direitos a receber. A lei garante. Por que a lei garante? Ela morreu. Sim, a lei garante. Chama-se indenização por morte em acidente de trabalho. E está na lei. Tudo que a pessoa receberia numa indenização, ela vai receber no caso de morte por acidente de trabalho. Como funciona isso? Funciona da seguinte maneira: as verbas rescisórias que o empregado receberia no caso de uma demissão normal, enquanto ele estivesse vivo, são devidas pela empresa à família daquele funcionário que perdeu a sua vida num acidente. Por isso é importante que a família procure apoio jurídico. Nós sabemos que com a reforma de 2017, reforma trabalhista de 2017, os sindicatos perderam muita força. Porém, busque o sindicato da categoria a que a Eliane estava ligada e vá atrás dos seus direitos. É o direito das férias proporcionais, é o direito do aviso prévio, são vários direitos que são chamados legalmente de verbas rescisórias. Então é importante que a gente diga isso, é importante que você saiba disso e é importante que você saiba também o seguinte: está na lei, é a Lei 8.213 de 1991. O seu artigo 19, ele trata do acidente de trabalho, ele trata dessas questões todinhas. Inclusive, ele lista algumas coisas que estão lá na Previdência Social relacionadas ao acidente de trabalho. E a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que você também encontra aí na legislação brasileira, que é extremamente atacada pelo empresariado e por determinados políticos, também garante direitos relacionados à morte por acidente de trabalho. Esta mesma lei, a 8.213, ela fala também de uma coisa importante, da obrigação, a obrigatoriedade do empregador de fornecer meios de segurança para o seu empregado. Isso é uma determinação legal, está exposto lá e está exposto também na CLT. Nós temos a questão das CIPAs. Então, existe toda uma legislação que protege quem é empregado de carteira assinada. Quem é empregado que tem um contrato formal de trabalho. Porém, o que nós estamos vendo no Brasil e no resto do mundo
é a cada dia o contrato de trabalho formal ser atacado pelo neoliberalismo, pelo capital. O capital cada dia mais quer que não haja direitos a serem pagos ao trabalhador. A família da Eliane tem direito também, em caso de ficar comprovado dolo ou culpa do empregador, de pleitear na justiça uma indenização por danos morais e até patrimoniais, como, por exemplo, a idade dela e que ela poderia ainda trabalhar. Então, isso é um caso que já é contemplado pela justiça. Inclusive, eu vou deixar aqui no link para vocês uma decisão recente, de março de 2020, onde um empregado que morreu em acidente de trabalho, que a empresa tentou negar que teve o pleito, a sua família, atendido pela justiça para receber a indenização. Por que eu estou falando sobre isso? Dois motivos. O primeiro motivo é o seguinte, eu falei ainda agora, é a obrigação do empregador fornecer meios de segurança para o seu funcionário. Agora deixa eu te dar uma estatística. Se você não estiver sentado, eu gostaria de convidar você para sentar para você ouvir essa estatística. A OIT, Organização Internacional do Trabalho, fez um cálculo e estima que, presta atenção nisso, a cada 15 segundos, não são 15 minutos, não são 15 horas, nem 15 dias, a cada 15 segundos, um trabalhador, homem ou mulher, morre por acidente de trabalho ou por doenças causadas em função do exercício do seu labor, do exercício do seu trabalho. Esse é um dado alarmante. Eu vou deixar o link, inclusive, da OIT aqui também no vídeo e você pode conferir essa matéria. O segundo motivo pelo qual eu quero trazer essa reflexão do caso bizarro desse acidente lá em São Luís do Maranhão e do falecimento da Eliane e de oito pessoas que ficaram feridas, é o seguinte, o segundo motivo é o seguinte, você já pensou se a Eliane fosse terceirizada da terceirizada que presta serviços ao supermercado? Como seria difícil para sua família alcançar os direitos que lhe são devidos? Você já imaginou isso? Mas é isso que o empresariado, aliado a políticos que não se importam com o trabalhador, tem buscado com essas reformas trabalhistas. É esse tipo de desamparo social e muito injusto que os empresários têm buscado aqui no Brasil e no resto do mundo. E pensando nisso, eu quero levar você a refletir o seguinte, nessa dissolução de direitos, entra uma gama muito grande aí, e especialmente de jovens, que são os precarizados, que é o trabalho precarizado. O que me leva a refletir sobre um filme que eu também assisti esta semana, que é o filme, deixa eu ler o nome certinho aqui, Você Não Estava Aqui, do diretor Ken Loach. Ken Loach é um homem de 80 e poucos anos, um cineasta extremamente profícuo, e este filme, Você Não Estava Aqui, de 2019, concorreu a Palma de Ouro em Cannes ano passado. Nesse filme, Ken Loach aborda a vida de Rick. Rick é um homem que vive na Inglaterra, na cidade de Newcastle, e ele, por causa da crise financeira mundial de 2008, perdeu o emprego, perdeu tudo, e ele se tornou um faz-tudo, em primeira mão. Rick é convencido por um amigo a se tornar motorista de um aplicativo numa empresa de entregas rápidas do tipo FedEx. E ele vai para lá e ele descobre que ele ia se tornar um franqueado daquele serviço, ia ser o seu próprio patrão. É uma grande ilusão e o filme mostra isso de uma forma muito realista, uma realidade muito dura. Rick tem 2 filhos, um adolescente e uma pré-adolescente, e toda essa estrutura precarizada do trabalho interfere profundamente na vida e nos afetos daquela família. Esse modelo de trabalho é chamado pelo Ricardo Antunes, e eu recomendo esse livro dele aqui, O Privilégio da Servidão. Deixa eu botar para cá para a imagem, a sombra não atrapalhar tanto. O Privilégio da Servidão, esse livro ele aborda todo esse assunto, o proletariado do serviço. O filme em questão, o Você Não Está Aqui, é tão bizarro também o filme, é tão absurda a coisa, mas também tão realista. O aplicativo que funciona para as entregas, ele traça a rota, ele observa tudo, ele impede que o motorista desça do veículo por mais de 2 minutos, se não for para fazer uma entrega. Se o motorista leva mais que 2 minutos fora do veículo
começa a tocar um bip de 2 minutos avisando. Vocês veem o absurdo da coisa? Você imagina se a família da Eliane não tivesse direito algum, como os trabalhadores precarizados não têm direito algum. Então você e eu, nós precisamos pensar sobre a precarização do trabalho, sobre os direitos do trabalho que estão sendo retirados de nós a cada dia. E como é que isso nos afeta emocionalmente? Os nossos afetos são atingidos, sim, por essa precarização, por essa retirada de direitos. Não há segurança. Uma das promessas da reforma de 2017 é que ia produzir mais empregos. Eu queria destacar, para a gente encerrar a nossa reflexão aqui sobre esse assunto, eu queria que você prestasse atenção a 3 frases que eu destaco do filme do Ken Loach para a gente pensar. Eu vou deixar essas 3 frases aqui na descrição do vídeo. Não é spoiler, tá? Eu não vou contar o contexto onde as frases são ditas, mas eu gostaria que você pensasse nessas 3 frases junto comigo. A primeira é sobre trabalho. Quando ele está conversando para entrar naquela empresa, o gerente diz para ele o seguinte: você não vai trabalhar para nós, você vai trabalhar conosco. Que é a grande ilusão vendida pelas empresas aplicativos de que você vai se tornar dono do seu tempo, da sua vida, do seu trabalho, e na verdade o que acontece é que às vezes as pessoas têm que trabalhar 14, 16, 18 horas por dia. A segunda frase é uma frase sobre a vida, e essa foi a que me marcou mais no filme, me marcou muito mesmo, a ponto de eu até chorar na hora que essa frase foi dita. Eu te recomendo, eu estou doido para dar o spoiler da frase, mas é um momento que o Rick está conversando com a sua esposa. Eu não vou dar o spoiler, não vou contar a cena, mas ele diz o seguinte, em determinado momento daquela conversa: parece que tudo está fora do lugar. A última frase é uma frase sobre as relações familiares, quando o filho dele chega para ele e diz: eu só queria que o meu pai fosse o mesmo pai de antes. Alertando a você, o filme não é um dramalhão. E essa frase tem um contexto intenso, fortíssimo. Vale a pena você procurar assistir este filme. Se o futuro do trabalho, das relações trabalhistas, nesse novo normal, eu quero dizer que eu não suporto essa frase, mas nesse novo normal, ele se constitui de um trabalho onde cada vez mais o trabalhador não terá direito, e eu queria que você levasse essa reflexão. Quero agradecer a você que chegou até aqui e te convidar para você deixar o seu joinha e deixar o seu like. Então deixa seu like, deixa seu joinha ou seu dislike. A gente vai se encontrar no próximo vídeo, quarta-feira tem vídeo novo, e eu espero que você esteja bem. A pandemia não acabou. Se você precisar sair, use máscara.